Bom dia. Lembro que esta sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada online. Hoje temos uma sessão ligeiramente diferente do habitual, uma experiência que vamos ver se lhe daremos continuidade ou não. Vamos apresentar um texto cujos autores estão presentes e são autores da casa, a Susana Cadilha e o Francisco Lisboa. Estão vivos? Estão vivos, estão vivos. Podemos ser confrontados com um problema, acho que não é um problema, é uma vantagem, que é colocarmos questões não apenas a quem vai apresentar o texto, Diogo Carneiro, mas os próprios autores. Vamos ver como funciona, mas acho que tudo funcionará naturalmente. Começo por apresentar o Diogo Carneiro, que, como disse, é quem vai ficar a cargo da sessão. Desde maio deste ano, o Diogo é bolseiro de investigação de pós-doutoramento em Filosofia Moral no IFIL Nova. A investigação do Diogo prende-se com a normatividade e objetividade das razões de justiça, razão pública e empatia. Concluiu o doutoramento em Filosofia na Universidade de Warwick, no Reino Unido, onde também deu aulas. O Diogo tem também um mestrado em Filosofia Política e Economia pela Universidade de York, também no Reino Unido, e uma licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Vai apresentar-nos, como disse, um texto de Susana Cadilha e Francisco Lisboa, Vulnerabilities in Kantian Constructivism, Why They Matter for Objective Normativity, publicado no Kantier Book, número 14, de 2022. Agradeço ao Diogo a disponibilidade para apresentar este texto e passo imediatamente a palavra. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder apresentar no Country Reading Group, e quero especialmente agradecer ao João pelo convite e também à Susana pela sugestão. Esta também é, acho eu, uma boa oportunidade para ficar a conhecer alguns de vós com quem ainda não tive a oportunidade de me cruzar nem de conversar. Espero que um dia também o possamos fazer pessoalmente. Como o João mencionou, a minha investigação prende-se com questões que não são necessariamente de pendor kantiano, portanto não sou um especialista, digamos, em estudos kantianos, mas a minha investigação tem-me levado para a metaética, ou mais exatamente para o que agora se chama metanormatividade, com particular enfoque nas diferentes formas de construtivismo, mas sobretudo para o construtivismo humiano. E, portanto, espero apresentar convincentemente o artigo da Susana Cadilha e do Francisco Lisboa, que é centrado no construtivismo kantiano e, como o João disse, intitulado Vulnerabilities in Kantian Constructivism, Why They Matter for Objective Normativity. Também uma última nota, antes de passar à apresentação do artigo. Infelizmente, a maior parte da minha formação em filosofia foi feita fora de Portugal e, portanto, eu espero ter traduzido corretamente para português algumas das expressões técnicas deste debate. Caso contrário, peço desculpa e podemos falar e corrigir mais tarde. Passemos então ao artigo. Portanto, eu acho que o título elucida imediatamente o propósito do artigo, mas o propósito é discutir o papel que as vulnerabilidades que temos enquanto agentes poderão ter na definição do que é moralmente objetivo para o construtivismo kantiano, e para isso o artigo começa por discutir o construtivismo metaético. Segundo, defender que o construtivismo kantiano é o único que permite a objetividade moral, ou pelo menos que é o que é mais promissor nesse aspecto. Terceiro, que Kant deve ser interpretado como um proto-construtivista e que a importância normativa da vulnerabilidade dos agentes morais na ética kantiana também tem relevância no debate metaético. Portanto, aí no PowerPoint tem as secções, que foi mais ou menos o que eu descrevi. Depois no fim tenho duas questões, para o caso discutir mais tarde, ou só para ficar para pensar, depois logo se vê. Muito bem. Começando então
pela primeira secção. O ponto de partida essencial no debate metaético do construtivismo é este, para entender o tema. O construtivismo metaético tem como objetivo justificar a normatividade moral, ou seja, justificar a autoridade que a moral tem sobre nós. E o conceito central do construtivismo é a ideia de construção, e aqui é por oposição a uma ideia de descoberta que normalmente encontramos no realismo metaético. E para o construtivismo metaético, as entidades morais não estão, digamos, por aí para ser descobertas. O exercício não é o de procura de conceitos normativos. Para os construtivistas, os conceitos normativos são vistos como soluções para problemas práticos criados por nós enquanto agentes. E, neste aspecto, a Carla Bagnoli acho que é bastante clara quando escreve, e vou citar, e também está no slide. The image of construction rules out the traditional conception of practical reasoning in which the agent confronts the situation or the problem. She surveys the relevant facts, runs her deliberative procedure, and then draws her conclusion. Alternatively, the image of construction suggests that the situation is not merely given, standing before the agent, waiting for her to make up her mind or to simply discover the right solution to her problem. Rather, through the appreciation of multiple constraints, the agent constructs the situation as such and figures the problem she has, the evaluative characterization of the situation and the problem that the agent faces is also object of deliberation. Desculpa. Portanto, os construtivistas baseiam-se nesta metáfora da construção e rejeitam justificações metafísicas da normatividade. Portanto, a normatividade, neste caso, deve ser entendida no contexto da razão prática, na qual factos normativos e verdades normativas são o resultado do exercício da construção racional. Um dos desafios, pelo menos que é apontado no artigo, que se coloca ao construtivismo é o de explicar como é que, ao mesmo tempo, o agente constrói princípios normativos e como é que estes podem ter autoridade sobre o próprio agente. Ou seja, o construtivismo encontra, assim, uma espécie de paradoxo que tem de resolver relativamente à autolegislação para não acabar por cair numa posição subjetivista ou relativista de rejeição de valores morais universais e objetivos. No artigo são consideradas duas perspectivas construtivistas que resolvem o paradoxo, mas que resolvem o paradoxo de forma diferente. E elas são o construtivismo kantiano, com particular ênfase no trabalho de Christine Kosgaard e Carla Bagnoli, e construtivismo humeano na versão de Sharon Street. Só um pequeno à parte, para quem possa estar interessado, a Carla Bagnoli escreveu recentemente um livro onde explica as diferentes formas de construtivismo, falando também sobre o construtivismo aristotélico e do construtivismo hegeliano, e que eu recomendo porque ajuda a navegar a extensa literatura e também como entender ideias que parecem entrar em conflito, ou teorias que parecem entrar em conflito. O livro tenta dar-lhes uma unidade, como todas estas visões fazem parte de um todo. O livro chama-se Ethical Constructivism e é de 2022, para quem possa estar interessado. Bom. E se me permites a interrupção, Sim, vou claro. aproveitar para divulgar um evento organizado por ti, creio eu. A Carla Bagnoli vai estar presente numa conferência organizada pelo Diogo. Eu não estava a ver se encontrava aqui exatamente o título da conferência, mas podes aproveitar tu. E agradeço a publicidade. Emotions, Empathy and Normativity. Portanto, emoções, empatia e normatividade. E a Carla Bagnoli é uma... de 14 e 15 de dezembro.
E a Carla Bagnoli é uma das convidadas, o William Fitzpatrick, para quem o conhece também, e o Carson Stuber, que trabalha muito em questões da empatia e da normatividade, também estará presente. Obrigado, João. Portanto, as respostas ao paradoxo. Portanto, a resposta kantiana. A resposta kantiana fundamentalmente prende-se com a ideia de Kant que a razão é autossuficiente e autónoma porque define as suas próprias normas. Portanto, em termos gerais, o que determina a normatividade está relacionado com o resultado da atividade prática de agentes racionais. Atividade essa definida por princípios constitutivos do próprio exercício da racionalidade prática e não pelo agente. Ou seja, nesta perspectiva constitutivista, o paradoxo é resolvido através do apelo à autonomia da razão prática. Contudo, é precisamente neste ponto que a forma como os diferentes autores desenvolvem o ponto difere. E, portanto, para Christian Kosgaard, a normatividade é derivada a normatividade é derivada da caracterização formal da capacidade prática de agir, ou seja, fundamenta a normatividade a partir das normas estruturais da racionalidade. Portanto, os princípios normativos que governam a razão prática não podem depender de aspectos subjetivos ou aspectos contingentes, relacionados, por exemplo, com questões psicológicas ou motivacionais do agente. A proposta, portanto, da resolução do paradoxo é postular uma autoridade externa, se podemos dizer assim, que ainda assim vem do agente. Ou seja, vem do agente, mas não subjetivamente. Vem do agente sendo externa porque a autoridade é determinada pelos constrangimentos que governam a capacidade prática de agir. Para além, claro, da nossa capacidade e vontade para refletir sobre o que devemos fazer. Sendo a razão, assim, autónoma, a normatividade da razão prática também o é, pois a fonte da sua autoridade é o próprio exercício da razão prática. A autoridade vem do agente e ainda assim é externa, porque provém do exercício de deliberação racional que é constitutivo do agente, mais uma vez, mas independente da sua subjetividade. Carla Bagnoli, por seu lado, entende que esta autolegislação deve ser entendida como co-legislação, onde o paradigma da autonomia é agir de acordo com as razões que outros possam partilhar. Este é o caminho para a objetividade e para a legitimidade da autoridade normativa, segundo ela. E para Bagnoli, o exercício de autorreflexão não é um exercício individual e subjetivo, mas um processo de co-autorreflexividade ou de co-autolegislação. Isto é o nosso exercício da razão prática, peço desculpa, isto é, o nosso exercício da razão prática deve passar pelo escrutínio hipotético que outros agentes fariam, com o objetivo de encontrar normas universalmente válidas e assim objetivas. Portanto, tem aqui, a perspectiva dela tem tons muito fortes de roles. De qualquer forma, neste caso, para Bagnoli, os factos morais existem, mas existem como consequência da capacidade racional e não independentemente dessa capacidade e do exercício. O paradoxo, então, é resolvido porque a fonte da autoridade dessa capacidade... o paradoxo é resolvido porque a fonte da autoridade não é o agente individual, nem uma fonte externa independente, isto é, não somos nós, enquanto agentes humanos, que nos legislamos, nós somos enquanto legisladores racionais. Portanto, a fonte da autoridade é a atividade legislativa racional. Vimos, esta é a posição kantiana e duas mais específicas da Kosgaard e da Bagnoli. Temos, por outro lado, a resposta humiana da Sharon Street, que passa por rejeitar esta perspectiva constitutivista de que a autoridade dos julgamentos morais provém de características constitutivistas da própria capacidade racional para agir. E, apesar de partir de uma caracterização formal do ponto de vista prático, como também o faz Kosgaard,
Para Street, esta caracterização tem um significado um pouco diferente, ou seja, o exercício deliberativo que determina o que devemos fazer é definido de acordo com os valores que cada agente tem, independentemente de que valores sejam. Ou seja, o exercício deliberativo não pressupõe qualquer valor, logo não existem conclusões morais que necessariamente se apliquem a todos os agentes. Para Street, propor que se ignorem os valores específicos de cada agente equivale a abandonar a questão normativa sobre o que temos razão para fazer, pois ela diz perdemos o padrão que nos permite entender a questão normativa de forma inteligível. Portanto, ao contrário dos kantianos, para Street não existem factos morais genuínos, para usar a expressão que a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa usam, que resultem do exercício deliberativo. Ou seja, para os construtivistas humianos, ou neste caso especificamente para Sharon Street, as razões normativas são definidas de acordo com os pontos de vista avaliativos dos agentes específicos e nunca independentes deles. Aquilo que dá conteúdo ao ponto de vista avaliativo é precisamente o que permite avaliar se uma determinada razão sobrevive ao escrutínio reflexivo desse ponto de vista avaliativo. Portanto, o ponto de vista avaliativo é o padrão que nos permite determinar o que é bom, o que é correto, errado, por aí fora. Portanto, temos aqui dois entendimentos diferentes do construtivismo metaético. Susana Cadilho e o Francisco Lisboa concluem que o construtivismo kantiano é a versão mais promissora do construtivismo metaético, na medida em que é a teoria que mais facilmente podemos encontrar julgamentos, valores, razões que sejam objetivamente normativos. Permitam-me, todavia, que faça aqui um pequeno à parte referente ao construtivismo humiano. O artigo sugere, e cito, in saying that the reflective scrutiny cannot depart itself entirely from the individual's subjective act of valuing, Street holds that moral facts can't exist objectively. Eu quero apenas notar que não tem de ser necessariamente assim, porque para Street, ou menos no meu entendimento do trabalho da Sharon Street, o que determina a normatividade de uma razão não é o próprio agente, mas é a perspectiva avaliativa do agente. Isto pode parecer o mesmo, mas não é. Ou seja, pode dar-se o caso de um agente achar que tem razão para agir de determinada forma e desta razão não ser normativa. Porquê? Porque a opinião do próprio é relevante da perspectiva da Sharon Street. O que importa é a capacidade dessa razão passar o escrutínio imposto pelo ponto de vista avaliativo. Portanto, em muitos casos, não é a subjetividade que determina a normatividade, mas são as contingências que ajudaram a desenvolver a perspectiva avaliativa do agente. Portanto, há aqui uma distinção, acho, importante entre o que é subjetividade e aquilo que tem impacto na perspectiva avaliativa do agente. Portanto, um agente desenvolver uma perspectiva avaliativa em função, por exemplo, da sua classe social, ou da classe social em que se encontra, não é meramente subjetivo. Era essa a distinção. Portanto, não sendo a subjetividade a estar necessariamente no centro do que determina a normatividade, a objetividade e universalidade de princípios morais é possível, como a própria Sharon Street sugere, ainda que isto acontecerá não de forma determinística, mas porque os diferentes pontos de vista alternativos poderão convergir no mesmo sentido. Portanto, assim, quase de uma forma, digamos, intersubjetiva, como é o caso, talvez, de Carlo Bagnoli, como veremos mais à frente. Outra possibilidade, parece-me, é aquela desenvolvida por Jerome Hofstede, que em 2017, num artigo chamado Two Accounts of Moral Objectivity from Attitude Independence to Standpoint Invariance. E nesse artigo, resumidamente, ele diz, ou defende, que a objetividade para construtivistas humianos deve ser entendida não como um ponto de vista independente de pontos de vista avaliativos específicos, mas sim como um ponto de vista que tem em consideração diferentes pontos de vista avaliativos. Neste modelo em que os julgamentos normativos são falsos ou verdadeiros,
dependendo das atitudes dos agentes, a objetividade destes julgamentos seria sinónimo dos julgamentos em questão resistirem ao escrutínio de um diferente conjunto de perspectivas avaliativas. Bom, eu fiz este à parte mais alongado, pois a supremacia, digamos assim, do construtivismo kantiano sobre o humeano poderá não ser tão óbvio como aparenta. De qualquer forma, voltemos ao artigo e à conclusão e ao facto do construtivismo kantiano parecer dar melhor resposta à questão da objetividade normativa. Portanto, tendo em conta esta conclusão, coloca-se então a questão de saber se podemos, de facto, entender, interpretar Kant como sendo construtivista moral ou se devemos interpretá-lo, talvez, como sendo realista. Como sabemos, Kant defendeu que as obrigações morais são universais e objetivas, mas não é claro se esta ideia deve ser entendida à luz do construtivismo ou se do realismo. A resposta poderá ajudar-nos a entender melhor a natureza do construtivismo kantiano. E é esse trabalho que a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa desenvolvem a partir desta secção, e precisamente porque a resposta pode não ser clara. Eles apontam de forma... A resposta pode não ser clara, mas eles são bastante claros a mostrar o porquê, a falta de clareza que existe para dar resposta a esta questão. Por um lado, existe a questão de saber se, de acordo com Kant, as leis morais serão de facto uma construção. Portanto, o problema, como é descrito pelos autores, é que o entendimento de Kant do que constitui a objetividade moral poderá não ser a mesma que a dos construtivistas, porque para estes, factos morais não são independentes do processo de construção racional. Portanto, o problema, dito de outra forma, é o seguinte: Kant afirma que a lei moral é um facto da razão, ou seja, um objeto da razão. Deste modo, os critérios e as normas da razão prática implicam certas obrigações morais específicas. Se estas obrigações são as obrigações que todos os agentes têm, elas são factos da razão, ou seja, a lei moral é um facto da razão e os deveres, as obrigações, são requisitos objetivos. O problema é que esta ideia de objetividade parece ser mais robusta do que aquela que é proposta pelos construtivistas, como foi descrito. Por outro lado, temos também o facto de, para Kant, as normas morais não serem independentes da razão, devendo ser, na verdade, avaliadas pela razão. Precisamente o defendido pelo construtivismo. E a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa sugerem, então, que apelar à razão é distinto de apelar a propriedades independentes da mente. Logo, fundamentar factos morais através da razão, como Kant fez, não deve ser tido como uma forma de realismo moral, mas como uma forma de proto-construtivismo. Ao mesmo tempo, temos os construtivistas que parecem argumentar também que os procedimentos racionais que justificam e dão origem à verdade moral objetiva não pressupõem conclusões substantivas. E neste aspecto, Kosgard tem um entendimento puramente proceduralista, enquanto que Carla Bagnoli defende que nada é independente e pré-existente dos princípios que possam ser partilhados com outros agentes. Portanto, estes são entendidos como co-legisladores, como vimos. O problema é que, como a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa mencionam, de acordo com a fórmula da humanidade do imperativo categórico, para Kant, o valor da humanidade é um valor objetivo que é independente do processo de construção das máximas. Ou seja, temos então o problema central de como interpretar a Kant. Será que podemos interpretá-lo como defendendo a ideia de que os requisitos da razão prática são o resultado de uma construção racional e que, portanto, não existem verdades morais independentes do que determina a razão, ou seja, que as leis morais são uma construção? Ou será o caso que contra Kosgard, Kant tem uma posição mais próxima daquela que postula que existem procedimentos corretos para responder a questões morais, precisamente porque existem verdades ou factos morais independentes? Ou ainda, e neste caso contra a perspectiva da Carla Bagnoli, que as verdades morais são universais independentemente do processo através do qual se chega a elas, ou seja, que a objetividade não é conseguida pelo que talvez possamos
identificar como uma forma de intersubjetividade, como a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa mencionam. Portanto, é pouco claro qual é a melhor forma de entender Kant, na medida que este parece apelar a traços realistas que nos deveriam talvez levar a concluir que Kant não deverá ser entendido realmente como um construtivista moral. Portanto, esta é a situação, é o problema que temos. Apesar das dúvidas que são levantadas na secção anterior, a Susana Cadilho e o Francisco Lisboa querem defender que devemos entender Kant como um construtivista moral, ou melhor, mais rigorosamente, como um proto-construtivista moral. E crucial na proposta que eles apresentam é a ideia de vulnerabilidade, como veremos, e é sobretudo partindo do trabalho de Paul Formosa. Formosa pretende mostrar que a ética kantiana presta atenção a factos contingentes e, especificamente, às vulnerabilidades que têm impacto no desenvolvimento e no exercício da racionalidade. Porque é que isto é importante para o propósito do artigo? Parece-me que o construtivismo kantiano, porque para o construtivismo kantiano, a base da normatividade é o exercício da razão prática, como vimos. Para sabermos se Kant deve ser entendido como construtivista, temos de olhar mais a fundo para o modo como Kant entende a racionalidade. E o trabalho de Formosa pode, assim, trazer nova luz ao nosso entendimento desta matéria. Formosa argumenta que os nossos deveres morais, seguindo a fórmula da humanidade, têm uma dimensão contingente. Portanto, enquanto agentes racionais, estamos expostos às nossas limitações físicas, às nossas limitações cognitivas, estamos expostos às atitudes de outros agentes, estamos expostos ao nosso ambiente. No fundo, somos seres vulneráveis e é a partir desta, digamos, condição que exercemos a razão prática. De forma que eu acho bastante interessante, o argumento proposto por Formosa é baseado precisamente na ideia kantiana que, como agentes morais racionais, os seres humanos têm valor moral intrínseco. Esta dignidade, porém, provém da nossa capacidade racional. Chegamos até ela através das nossas capacidades cognitivas, que são contingentes, para o exercício da razão, para além de outras contingências empíricas. Portanto, tendo em conta que não somos agentes ideais, estas vulnerabilidades devem ser sentidas como moralmente relevantes, e Susana Cadilho e Francisco Lisboa realçam que o próprio Kant reconheceu a importância do conhecimento empírico e antropológico quando escreveu, e cito... peço desculpa, esqueci-me de pôr no PowerPoint. A metaphysics of morals cannot dispense with principles of application, and we shall often have to take as our object the particular nature of human beings, which is cognized only by experience, in order to show in what can be inferred from universal moral principles. O ponto central da proposta da Susana Cadilho e de Francisco de Lisboa, então, é o seguinte. Certas limitações empíricas, estas contingências, estas vulnerabilidades, são constitutivas das nossas capacidades enquanto agentes, não sendo, porém, meras inclinações subjetivas. São limitações que todos partilhamos. Portanto, os nossos deveres e a forma como respondemos a princípios morais não podem ser separados da nossa capacidade enquanto agentes morais. Porquê? Porque os princípios morais têm de ser práticos, não é? Têm que servir como guia e só o podem ser se estiver na nossa natureza conseguir ser guiados por eles. Se não fôssemos vulneráveis enquanto agentes, talvez os princípios morais pudessem ser puros, como advoga Kant, mas não é o caso. A questão, então, será que Kant aceitaria esta interpretação? Susana Cadilho e Francisco Lisboa respondem fazendo referência à ideia de liberdade e à distinção entre a nossa pertença ao mundo inteligível, portanto, o mundo da razão, e ao mundo natural. Ou seja, Kant defende que é a nossa liberdade que nos permite refletir sobre as nossas ações e o que nos permite tomar decisões com base nessa reflexão. Ainda que, ao pertencermos ao mundo inteligível, devamos procurar princípios puros,
de modo a sermos guiados por princípios independentes de questões empíricas e inclinações subjetivas, temos ainda assim que obedecer às leis naturais. Portanto, os princípios racionais não podem entrar em contradição com as leis do mundo natural. A nossa liberdade é a característica que nos permite escolher princípios racionais, não deixando que a lei do mundo natural se imponha e assim garantir a autonomia da razão, mas, contudo, a realidade e a experiência empírica não podem ser totalmente ignoradas, pois, e cito Kant, como os autores citam no artigo, philosophy must therefore assume that no true contradiction will be found between freedom and natural necessity in the very same human actions, for it cannot give up the conception of nature any more than that of freedom. Abandonada que está, então, a questão da pureza dos princípios e da razão, falta perceber mais a fundo de que modo as vulnerabilidades poderão ser importantes na deliberação moral para Kant e para uma leitura construtivista de Kant. E para isso, voltamos ao trabalho de Paul Formosa, que propõe que nem todas as vulnerabilidades podem ter o mesmo grau de importância normativa. As mais importantes, numa perspectiva kantiana, serão aquelas que limitam a nossa capacidade de uso da razão. Porém, aqui deparamos com outro problema relacionado com o aparente conflito entre a objetividade e a importância das vulnerabilidades. Ou seja, podem existir tantos fatores que têm impacto nas nossas capacidades racionais que a objetividade proposta pelos construtivistas acaba por ser posta em causa. No fundo, a nossa capacidade racional é tão vulnerável que podemos acabar a questionar a nossa autossuficiência. Como vimos anteriormente, o construtivismo kantiano fundamenta a origem da normatividade através dos conceitos de autolegislação e de autonomia que advêm dos princípios constitutivos da racionalidade prática. Mas se estamos tão expostos a vulnerabilidades, então a nossa capacidade de autolegislação está, de certo modo, fora do nosso alcance. Estamos dependentes, nomeadamente, dos outros com quem vivemos socialmente. A proposta da Susana Cadilha e de Francisco Lisboa, como referido, é argumentar que as vulnerabilidades relevantes são constitutivas, identificando a existência de uma diferença entre, por um lado, os julgamentos subjetivos, ou as inclinações da nossa natureza empírica, e, por outro lado, as limitações e vulnerabilidades que ajudam a construir o nosso ponto de vista moral e que fazem parte da nossa natureza. Estas vulnerabilidades importam no processo deliberativo, porque não podem ser dissociados da nossa capacidade para agir. Assim, o processo de autolegislação, que é comum a todos, por via da razão, é ele mesmo um processo de construção, no qual a autonomia da razão não é posta em causa. Não são as vulnerabilidades que determinam a reflexão moral. Na medida em que estamos cientes das nossas limitações constitutivas, procuramos normas que se apliquem de forma racional e universal a todos. Assim, e cito os autores, in the Kantian version of constructivism, the attributes we value for the moral deliberation are not based on our subjective considerations, but rather are objective on the grounds of that which is constitutive of us, namely reason and our vulnerabilities, which may affect our rational capacity. By applying reason to guarantee the standards of correctness, but also conceive it as that which makes moral deliberation possible, attributing both it and constitutive factors which may hinder it, intrinsic absolute value, constructivism seeks the objective moral norms for all rational human beings as the finite, rational, vulnerable moral agents and subjects that we are. Por fim, temos a questão porque ler Kant como sendo construtivista em vez de realista, ir um pouco mais fundo nessa questão. E aqui a proposta da Susana Cadilha e do Francisco Lisboa é a seguinte. Para Kant,
não é só a razão que importa na nossa capacidade enquanto agentes de construir ou encontrar factos morais, o que ambas as partes do debate aceitariam, pela forma como eu formulei a frase, mas também as nossas vulnerabilidades. Tanto a razão como as vulnerabilidades são características que possuímos e que devem ser entendidas como tendo valor intrínseco. Mas o facto de sermos vulneráveis a contingências empíricas só é relevante na medida que tem impacto no nosso uso da razão. Razão essa que é o facto-chave para a possibilidade da construção de normas morais que não são independentes da mente, tal como tivemos a discutir até aqui. E, portanto, nas palavras dos autores, if we acknowledge that the existence of facts of reason points to moral realism for pure rational beings, we can still argue, as we have, that constructivism is about the project of moral deliberation, and vulnerabilities help establish the moral norms for specific finite rational beings. The fact that we are finite rational beings with specific vulnerabilities, specific to ourselves, detract us from moral realism insofar as we are no longer concerned with what would be the facts of reason or independent facts from which we directly derive our norms. But we understand that it is from the intersection and articulation between the two that objective and universal moral norms for specific finite rational beings can be constructed. A Susana Cadilho e o Francisco Lisboa não só apresentam este argumento, como ainda um outro a favor de uma leitura construtivista de Kant, que é, se aceitarmos que, como Formosa propõe, que as vulnerabilidades podem ter um papel nos deveres que temos, porque só seres com as nossas vulnerabilidades específicas poderiam ter esses deveres em concreto, então outros seres racionais sensíveis a outras vulnerabilidades teriam outros deveres. E, portanto, citando os autores uma última vez, this is another reason for defending that constructivist reading of Kantian ethics is more suitable than a realist one. Since one cannot even argue that Kant is realist about the contents of the moral law, which would apply to all rational agents as such, even the worth of rational agency itself is not an absolute value that precedes the activity of reason and the fact that we are these specific rational beings. The objective moral law arises from the rational criticism of our evaluations, which in no way can be separate from the constraints that limit our moral point of view. Portanto, esta é a proposta da Susana Cadilha e do Francisco Lisboa. Eu, para terminar, gostaria apenas de levantar, ainda temos aqui um bocadinho de tempo, duas questões para discussão, se entenderem, terem interesse e por aí a seguir. De qualquer forma, mesmo que não tenha interesse, peço desculpa. Portanto, eu tenho duas questões. A primeira, que é se a vulnerabilidade que é moralmente relevante é apenas aquela que é constitutiva da agência, da capacidade para agir, então o construtivismo kantiano parece apenas considerar relevantes aquelas contingências que são universais. É verdade que isto dá resposta a ideias de racionalidade ideal e ideias semelhantes a essas, mas não parece responder ao desafio humiano que certas contingências têm impactos em certos agentes, mas não em todos, e que estas podem ser relevantes. Pondo de outro modo, a posição proposta parece semelhante àquela máxima, todos diferentes, todos iguais, dizendo que as diferenças não nos fazem de facto diferentes. Uma possível objeção, parece-me, será dizer que há diferenças que não são meramente subjetivas, que nos fazem diferentes, que a diferença pode ser importante, especificamente na forma como procedemos ao exercício da razão prática, como, por exemplo, as posições sociais, culturais e históricas que ocupamos enquanto agentes. Portanto, a minha questão é, será que o construtivismo kantiano tem resposta para esta objeção? Ou tem sequer interesse em responder a esta objeção?
A segunda questão que eu ponho é: muitas contingências poderão afetar as nossas capacidades racionais, não é? Ou seja, nós somos vulneráveis a diferentes tipos de contingências. Portanto, a questão parece-me seria importante ter uma resposta: onde é que devemos estabelecer a fronteira entre as que são moralmente relevantes e as que não são? Ou seja, qual é o limite da definição daquilo que pode ser considerado constitutivo? Não é uma pergunta fácil, daí eu propor para discussão com todos, mas acho que é potencialmente importante. Obrigado por me ouvirem e, mais uma vez, obrigado ao João e à Susana e ao Francisco pelo artigo. Obrigado a ti, Diogo, por este ótimo mapa do artigo, o resto com profundidade. Eu acho que uma via possível era, se a Susana e o Francisco estiverem disponíveis, começarmos já, eventualmente, por estas questões que o Diogo lançou, ou até por uma questão anterior que se prende com algumas dúvidas quanto à evidência da superioridade do construtivismo kantiano em relação ao construtivismo humiano. Não sei, por onde quiserem começar, e depois também questões ao próprio Diogo, naturalmente. Bem, então começo eu. Eu estou com um bocado de problemas de garganta, por isso a minha voz está assim um bocadinho como se, enfim, tivesse a ter tomado substâncias alcoólicas, mas não, estou só com uma voz terrível de constipação. Então, antes de mais, eu queria agradecer ao João e também ao professor António Marques, porque sei que foi por insistência também dele que vocês sugeriram apresentar aqui o nosso artigo. Ou seja, não fui eu e o Francisco que quisemos fazer publicidade do artigo, foi mesmo o João e o professor António Marques que insistiram por isso, e por isso eu agradeço a possibilidade. E também ao Diogo por ter aceitado apresentar o artigo, porque de facto seria demasiado estranho sermos eu e o Francisco a fazê-lo. E agradeço a apresentação dele, antes de mais. E, portanto, ele fez uma boa apresentação, muito boa apresentação daquilo que eram os nossos propósitos, embora eu acho que o nosso artigo tenha sido escrito num momento muito específico e com objetivos muito específicos e tinha vários problemas dentro daquele artigo, ou seja, não acho que se possa resumir acho que aquele artigo não tratava apenas de um problema, tratava de vários problemas, e entre eles interligados entre si, mas vários problemas e que podemos considerar distintos. Mas respondendo a esta última pergunta do Diogo em relação à questão de saber se as vulnerabilidades, até que ponto as vulnerabilidades podem importar e se são vulnerabilidades que limitam a nossa racionalidade, então são vulnerabilidades que afetam toda a gente, e se não se podemos pensar em vulnerabilidades mais específicas que serão mais importantes ainda do ponto de vista moral. Eu acho que o construtivismo racional kantiano tem formas de responder a isso, e a Korsgaard é um ótimo exemplo disso, não é? Nós quisemos ir por esta questão das vulnerabilidades porque achamos que não era um ponto tão estudado, digamos assim, nem não tão aprofundado em relação a Kant, não é? Kant normalmente não se pensa como um autor que olha para as vulnerabilidades humanas ou para as vulnerabilidades, para as limitações da racionalidade. Pelo contrário, Kant é normalmente tido como o autor que vê a racionalidade como uma coisa quase sem limites ou sem. E, portanto, nós achamos que este ponto era mais interessante de explorar, mas a Korsgaard responde a essa questão apelando, como sabem, à ideia das identidades práticas. Não é? Ela acredita que as normas e que as nossas normas morais e que podem estar e que estão em muitos casos dependentes das nossas próprias identidades práticas, e essas identidades práticas serão muito mais contingentes e diferenciadas nesse sentido que o Diogo está a apelar. Não é? Ela acredita que a minha identidade prática de mãe, por exemplo, faz com que eu veja determinados factos ou valores como moralmente importantes. A minha identidade de professora faz com que eu veja outras coisas como moralmente importantes. E, portanto, apelar para as identidades práticas já responde a esse desafio, acho eu,
que o Diogo para que o Diogo estava a apontar. Portanto, é um outro caminho que o construtivismo kantiano pode levar. Mas eu não quero ser a única pessoa a falar sobre isto, até porque este artigo não foi escrito por mim e o Francisco deu uma mãozinha, não, foi feito completamente a meias entre mim e o Francisco, e portanto, se ele quiser avançar. Aliás, nós escrevemos este artigo que foi uma espécie de antecâmara daquilo que veio a ser a tese de mestrado de Francisco, que ele já defendeu, uma tese ótima, precisamente sobre a questão do construtivismo moral, e em que ele explora com muito mais profundidade a questão das vulnerabilidades. Portanto, se ele quiser avançar, Francisco, eu sei que não estava com vontade, mas Obrigado. Não, é só. Já passou algum tempo. É interessante porque dei-me conta que, apesar do artigo ser de setembro de 2022, nós já o escrevemos há 2 anos. Porque demora, obviamente, bastante tempo a serem publicados os artigos. E no espaço desses 2 anos, desenvolvi realmente então a tese nesta temática. E pronto. E é engraçado como algumas intuições, se calhar iniciais, quando escrevemos este artigo, mudaram entretanto. Também, obviamente, derivado de muito mais leituras que nos dão mais informação sobre o tema. Nesse propósito, aliás, eu diria até que eu tenho aqui o tal livro da Bagnoli e recomendo. Foram, acho, 20€, é muito bom. Foi publicado em 2022, já estava o artigo escrito. Eu penso que o nosso artigo, um dos âmbitos que tinha, era precisamente dar esta, no fundo, leitura ou introdutória àquilo que é a temática do construtivismo kantiano. Ao mesmo tempo que procurávamos introduzir também esta dimensão das vulnerabilidades, por ser algo que não está propriamente muito trabalhado. Aliás, na edição do Kantier Book, eu penso que até somos logo o primeiro texto, precisamente por causa disso, porque dá uma certa amplitude ao tema. Claro que depois isso também tem as suas consequências, acabámos por ter que abordar demasiados temas ou demasiadas questões e algumas ficam por desenvolver. Eu gostaria de perguntar ou pedir ao Diogo que esclarecesse, contudo, o comentário acerca da subjetividade que fez quando estávamos a passar da segunda para a terceira secção, acerca do construtivismo humiano da Sharon Street, porque eu penso que pode haver aqui algum equívoco, não da parte do Diogo, mas daquilo que nós tentámos dizer no próprio artigo. Porque eu acho que não estou contra aquilo que o Diogo diz, mas também acho que nós no artigo não estamos. Gostava de ter esse esclarecimento e depois então faria a minha intervenção relativamente à primeira questão que o Diogo lançou. Não sei quais são as regras, avanço eu ou... Força. Ok. Só em relação já ao que o Francisco disse agora, eu não... Se calhar não me expressei da melhor forma, eu não estou a dizer, ou não quis dizer que aquilo que eu disse é por oposição com o que foi dito no artigo. O que eu disse é que da forma como temos limite de espaço para escrever artigos, não é? E o espaço que é dedicado ao construtivismo humiano é relativamente reduzido. E certas passagens, nomeadamente a que eu citei, podiam levar a que se concluísse, e há muita gente que conclui, do meu ponto de vista erradamente, que não existe quase... existe, para o construtivismo humiano estamos... é quase uma teoria subjetivista, quando existe pelo menos uma leitura, ou duas, em que se nos desligarmos da ideia que é o sujeito que determina as razões que tem, porque não é isso que a Sharon Street diz, então essa ligação ao subjetivo é muito reduzida, ou pode ser muito reduzida. Dá ampla margem de manobra. E eu só queria alertar para quem nos estava a ouvir e para quem lê o texto e que pode não estar tão entrosado no tema, que existe algum trabalho desenvolvido a explorar o porquê de talvez não devermos equacionar, não devermos entender a posição da Sharon Street como sendo
de cariz subjetivista. Era só isso, portanto, não quis dizer que a leitura que fizeram no vosso texto estava errada ou não de todo, de todo. Eu queria também, antes de passar, eu sei que o Francisco queria dizer, queria comentar, é só em relação ao que a Susana disse, que a Coast Guard menciona as identidades práticas, nomeadamente a identidade prática de ser mãe, de viver num certo país, portanto, de lutar pelo país, ela dá assim vários exemplos. A mim não me parece que isso responda à questão, porque a posição dela é que, como essas identidades práticas são contingentes, não podem justificar a normatividade das nossas razões. E por isso é que ela depois dá o salto para o valor da humanidade, que é, no fundo, o único valor que tem capacidade de gerar a normatividade do resto das razões, das nossas razões. Ou seja, ela é bastante explícita a dizer que, sim, há várias identidades práticas que importam para definir, está-me aqui a faltar o termo, a nossa identidade prática moral. Há várias, como ser mãe ou viver num certo país, mas como estas são limitadas no tempo ou podem mudar por várias razões, devemos ignorá-las a partir do momento em que já construímos uma ideia da nossa identidade prática moral que é independente destas. E, portanto, eu não acho que a Coast Guard dê resposta a esta questão. Acerca disto, eu não tenho dúvidas que a Korsgaard será provavelmente a construtivista kantiana mais promissora. Ainda assim, concordo que ela não dá essa resposta àquilo que se pretende e que se procura. Nesse caso, não faço uma leitura tão simpática da mesma ou tão generosa quanto se calhar a Susana faz. Mas acho que relativamente a esta questão do debate da objetividade e da subjetividade, sim, é verdade, ela utiliza as identidades práticas e que são contingentes como forma de justificar o valor da humanidade enquanto objetivo. No fundo, ela tenta criar um caminho diferente para chegar à mesma conclusão do Kant, que é a humanidade tem um valor objetivo. E é aí que se faz o contraste entre este tipo de objetividade, em que ela encontra aquilo que se chama o Source Practical Value, ou que deriva da Source Practical Identity, que é a nossa identidade enquanto humanos. E neste caso ela encontra um valor que, do ponto de vista do antirrealismo ou do realismo, é ele objetivo. A Sharon Street não faz isto, ela não nos dá nenhum valor que seja ele source, digamos, que seja nuclear ou que seja de base. Portanto, o que a Sharon Street diz é que no momento do processo deliberativo ou do processo avaliativo, porque é que ela própria concede que acaba por ser uma teoria um pouco subjetivista? Porque não há este valor objetivo e ela defende que o próprio procedimento não nos dá valores objetivos. Ela diz que aquilo que os agentes decidem valorizar é aquilo que tem valor, ponto. Não de um modo necessariamente individualista, e é por isso que, de facto, as contingências têm importância, mas não são elas que definem a moralidade. A Korsgaard, no fundo, é o oposto. Há, de facto, valores contingentes, eles ajudam-nos a informar um valor objetivo, mas eles em si não são, ou nunca atingirão o valor objetivo. Eu penso que aquilo que nós estávamos no final do artigo a tentar indicar é que, pelo contrário, há determinadas vulnerabilidades que podem de si obter um valor objetivo naquele que é o processo de ratificação das normas morais, na medida em que se verificar que elas são universais, as normas morais não podem ir contra elas. O exemplo mais prático ou mais evidente disto
é a questão da nossa própria finitude, da nossa própria mortalidade. Nenhum agente quererá ou poderá sequer admitir normas, do ponto de vista deliberativo universal, que vão contra a nossa própria peço desculpa, capacidade de agência. Portanto, nós precisamos de estar vivos, não podemos ser danificados não podemos desejar, também estou aqui a ter dificuldades com a tradução para o português, que haja uma norma universal ou objetiva que nos danifique ou que nos coloque em perigo. A segunda questão dos graus das vulnerabilidades já é muito mais difícil. Porquê? Porque, lá está, o exemplo da mortalidade ou da finitude é um pouco evidente. Mas quando começamos a introduzir o grau das vulnerabilidades que se podem apresentar, muitas outras, por exemplo, se uma pessoa for invisual, ou mesmo se encontrar numa situação económica ou social precária, isso são graus de vulnerabilidade que são muito mais difíceis de medir em termos daquilo que vão informar depois as decisões morais. Mas essa é, no fundo, aquilo que eu acho que também que é a ferramenta ou uma mais-valia do construtivismo moral, porque a própria Honora O'Neill, eu agora não sei qual é o artigo, não me recordo, peço desculpa, não posso citar, mas ela própria indica que, e é por isto que a leitura protoconstrutivista do Kant pode ou não ser correta, do meu ponto de vista, eu simpatizo com essa leitura. Ela diz que o próprio mecanismo do imperativo categórico é, no fundo, um teste que cada agente deve impor à sua norma para saber se ela é ou não moral. E deste ponto de vista parece que há aqui um processo de construção, há um processo pelo qual nós submetemos a nossa norma ao teste do imperativo categórico. É claro que isto depois, com as contingências, eu penso que o construtivismo consegue acomodar as contingências na medida em que, quando estamos a deliberar acerca das normas, vamos ver quais é que são os fatores contingentes, nomeadamente as nossas vulnerabilidades, e de que modo é que as normas irão explorar essas vulnerabilidades ou colocar-nos a nós em situações de risco ou perigo. E isso aí não seria permissível do ponto de vista objetivo da moralidade. Mas claro que esta é uma questão que tem imenso que se lhe diga. Mas realmente eu pessoalmente não acho que a Korsgaard consiga responder a isto em particular, mas também porque ela não escreve no âmbito das vulnerabilidades. Seria difícil para ela também, a partir do momento em que o processo dela é abster-se um pouco também depois das contingências em favor de uma objetividade moral universal, um pouco como o Kant, acaba por ser difícil acomodar as contingências. Mas o processo do construtivismo moral em si, eu penso que tem mérito ou pode vir a ter mérito nesse desafio. E já falei muito tempo e vou-me agora calar. Espero que tenha sido uma boa intervenção para continuar a discussão. E obrigado pela apresentação, Diogo. Esqueci-me completamente. Obrigado aos três. Não sei se alguém quer continuar a discussão ou colocar questões adicionais ou fazer algum comentário. Francisco. Yeah, thank you very much for the presentation. My point can be a little bit naive, but indeed, if we want to distinguish between constructivism and realism in Kant, we're assuming two different levels of explanation, or at least one level that is an ontological level when we assume a realistic perspective on Kant morality, that I think is an ontological thesis. And the other thesis about constructivism that has sense has to be an epistemological thesis, the way we find moral objectivity, or the way we find objectives, morals, or certain ideas as categorical imperatives or imperfect duties, or whatever we found about morality. It's a matter of epistemological
procedure is how we reach those conclusions and how we find autonomy. But this constructivism has to assume an epistemological perspective, not an ontological one, because from an ontological point of view, I would say that it's very difficult to refute Kant's realism, or not. How do you see? Because the perspective of constructivism, to me, can only be sustainable from an epistemological perspective, but not from an ontological one, not regarding Kant at least. I don't know if I'm clear enough about this point. Diogo primeiro, por favor. Eu talvez vá deferir para especialistas na matéria, que eu não sei se tenho uma resposta adequada para esta questão. Portanto, sim, Susana, Francisco, acho que estão em melhores condições para responder a esta questão. Peço desculpa por passar a bola assim. Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas de facto o debate em relação ao construtivismo kantiano põe-se em termos de debate ontológico, porque tem a ver com uma questão acerca da existência de factos morais, ou o que é que são esses factos morais, se esses factos são racionais, se podem ser independentes dos procedimentos racionais aos quais nós chegamos. Portanto, se a pergunta é essa, em que termos é que se põe o debate e diz respeito ao construtivismo moral kantiano, sim, muitas vezes o debate é posto exatamente nesses termos. Estamos a falar de realismo, de antirrealismo, e o construtivismo seria uma espécie de terceira via, se quisermos, entre uma proposta realista e antirrealista que responderia aos problemas quer do realismo moral, quer do antirrealismo moral. Claro que isto tem consequências do ponto de vista epistemológico também, obviamente que sim. Mas o debate, normalmente, quando se discute que tipo de proposta é uma proposta construtivista, kantiana ou não, mas uma proposta construtivista, que tipo de proposta é esta? Se é em termos, de facto, em relação à existência de factos morais. E, portanto, sim, normalmente coloca-se essa discussão numa discussão acerca de ontologia, acerca do que é que existe, se existem factos morais, como é que eles são, se eles são racionais ou se são independentes dos procedimentos racionais ou não. Claro que isso tem, obviamente, consequências epistemológicas, mas a discussão coloca-se muitas vezes nesses termos. Desculpa. Só para acrescentar, sim, sem dúvida. Eu penso até que esse acaba por ser o problema das abordagens construtivistas, que é muitas vezes tentam situar-se como antirrealistas, nomeadamente ou particularmente as abordagens construtivistas kantianas. Este é o problema que é apontado a todos. Elas tentam sempre situar-se como abordagens antirrealistas acerca do valor, mas depois, na sua formulação e na elaboração dos processos para chegar então ao valor, neste caso ao valor moral, tentando que este seja justificado de forma objetiva, acabam sempre por ser acusadas de serem elas próprias realistas. A Korsgaard define-se como um anti-realist proceduralism, mas depois há críticos a dizer que ela é realista, porque ela vai defender o valor objetivo da humanidade. O Rawls, quando introduz o debate, diz no artigo de 1980 que ele escreve acerca do construtivismo kantiano, diz que vai dar uma proposta que é também ela antirrealista, depois é acusado de ser realista. Em muitos textos que nós lemos sobre o construtivismo moral, há este problema que parece que os construtivistas tentam situar-se no meio dos dois, ou pender mais para o ponto antirrealista, mas nunca se conseguem totalmente desprender dessa noção ontológica do valor, que acaba por puxá-los mais para o lado realista. Portanto, focando-se um pouco mais, se calhar, na elaboração dos processos, que se calhar é uma visão mais epistemológica de como chegar a esse valor, acabam sempre por ser arrastados para o debate ontológico de mas o que é que este construtivismo é realmente? E esse é o problema que eu penso também que nós apontamos dos construtivismos kantianos. Eles são mais promissores por um lado,
porque se focam em tentar encontrar a objetividade, mas por outro, isso é um bocado uma... Como é que se chama? Um pau de dois bicos. Tem as suas consequências, no fundo. Mas pensar nisto do ponto de vista ontológico e epistemológico, por um lado é bom, sim. Por outro, é difícil encontrar um construtivista a safar-se bem nesse debate, digamos, ou nessa questão. Eles tentam não se comprometer muito a nível ontológico, penso eu. Thank you. Because to me, it was a very similar debate that it also can become a kind of a scholastic debate about methodological individualism and holism in social sciences, for example, this kind of explanations, and which both claim to say something about reality, and at the end they can only talk about procedures or about methods at the end, and not that ontological basis is much weaker or much difficult to sustain. But thank you, both of you responded. Thank you. Thank you for the question. Obrigado. Mais questões, professor António Marques? Eu começava realmente por agradecer a excelente apresentação do Diogo e agradecer também ao não menos excelente artigo, que é realmente ele lia de uma forma muito feliz a clareza e a profundidade na discussão deste tema, deste conceito, que é um conceito difícil. Eu sempre tive dificuldades, confesso, relativamente ao termo construtivismo kantiano, a expressão construtivismo kantiano, é difícil, embora seja bastante apelativo, realmente. Curiosamente, parece-me que o Kant, não me estou assim a lembrar de um texto dos textos de filosofia moral, né, em que o termo construtivismo ou construção em Kant seja digamos, crucial. Já me parece que na filosofia do direito realmente aparece o termo construção ou construtivismo, até por analogia com a matemática e com a construção geométrica. Aí aparece-nos em certas passagens o termo construção de uma forma que me parece utilizada pelo Kant de uma forma mais, se quisermos, mais técnica. Bom, isto só para dizer, pronto, mas isto é uma dificuldade mais de ordem pessoal. Embora eu me continue a perguntar, neste plano, afinal, o que é construído? Evidentemente, a lei moral ou exprime-se através de um juízo sintético a priori, um imperativo categórico, enfim, a expressão é um juízo sintético a priori. Será que podemos identificar a operação em que consiste o juízo sintético a priori como uma operação construtivista? É uma interrogação que eu coloco. Se nos recordarmos logo no início da fundamentação da metafísica dos costumes, aquilo que é articulado como a priori, numa base de necessidade, é precisamente a boa vontade com o dever. E aí encontramos o imperativo, encontramos a primeira formulação do imperativo, formulação universalista do imperativo categórico. Será que são as fórmulas do imperativo categóricas que são leis do querer em geral relacionadas com subjetividade e que vão impor à subjetividade normas necessárias e universais? Será que são essas fórmulas que são construídas? Podemos dizer que aí essas fórmulas são, porque não são também descobertas, como logo no início do texto é refutado, não é? Construção versus descoberta. Bom, isto são dúvidas que eu podia enumerar mais dúvidas, ou enunciar mais dúvidas relativamente ao conceito de construção, ao próprio conceito de construção, mas não, acho que, enfim, numa outra ocasião e num outro contexto, podíamos tornar a discutir este aspecto. Só me queria referir assim brevemente à questão das fragilidades e das vulnerabilidades. Não sei se fragilidades, vulnerabilidades. Será que o que interessa
neste contexto, no contexto do vosso artigo, o que interessa é relevar, identificar vulnerabilidades positivas, contrastando vulnerabilidades, ou existem vulnerabilidades positivas, contrastando-as com vulnerabilidades negativas. Por exemplo, e isso aí talvez o Diogo esteja mais, digamos, pudesse elucidar um bocado este aspecto. Por exemplo, deve-se considerar por exemplo, a empatia, que é tão importante podemos dizer, na moral kantiana, na moral humiana e na filosofia moral do Adam Smith, por exemplo, não é? A empatia ou a simpatia, a empatia poderá ser considerada como uma vulnerabilidade ou não. Em princípio, se é considerada uma vulnerabilidade, do ponto de vista kantiano, claro, do ponto de vista do David Hume ou Adam Smith, não, pelo contrário, é a base da própria filosofia moral. E eu aqui, do ponto de vista do Kant, parece-me que eu vejo mais, e no modo como ele considera a simpatia, e se refere à simpatia e à empatia, parece-me que, no fundo, a filosofia moral kantiana é mais rigorista. Quer dizer, a empatia pode funcionar, podemos imaginar isso facilmente, a empatia, por exemplo, pode funcionar como uma vulnerabilidade negativa em Kant. A pessoa muito empática pode ter atuações morais bastante duvidosas, por exemplo. E, no entanto, ser uma pessoa muito empática, não é? Ou pessoa naturalmente generosa, por exemplo, não é? Por isso, da ideia que nesta esfera das vulnerabilidades encontramos, provavelmente era interessante estabelecer também uma diferença entre vulnerabilidades que podem funcionar como vulnerabilidades positivas e cooperativas com a ação moral e outras que são necessariamente negativas, mas mesmo aquelas que são positivas e cooperantes, se quisermos assim, com a atividade moral, com a ação moral, do ponto de vista de uma moral kantiana que, se entendermos de uma forma um bocado rigorista, não é? Ou austera, se quisermos, mais conflitual entre a ordem da heteronomia e da autonomia, parece que até mesmo essas vulnerabilidades, por exemplo, como a empatia ou a simpatia, não devem ou podem ser consideradas como muito problemáticas, digamos. Bom, isto é a enunciação de um problema, por exemplo. Eu, se calhar, posso responder já à primeira parte e depois deixo o resto para o Diogo, para o Francisco, já que invocou o Diogo. Obrigada pelas suas considerações e, de facto, se calhar, o professor António Marques seria a pessoa ideal para nos responder a esta questão de saber se o Kant pode ser interpretado como um construtivista moral ou não. Eu acho que é anacrónico de querermos dizer se o Kant é construtivista, não era isso que nós queríamos dizer, é bastante anacrónico, estamos a dizer que o Kant foi um construtivista. É óbvio que ele nunca usou esta palavra e não era isso que nós estávamos a tentar dizer. O debate é saber se uma leitura construtivista do Kant não fere aquilo que o Kant quer provar, ou seja, se pode fazer uma leitura construtivista do Kant e se é legítimo fazer uma leitura construtivista do Kant. Algumas pessoas, como a Korsgaard e a Bagnoli, e mesmo o Rawls considera que sim, ao passo que há outras pessoas, como o Scanlon, por exemplo, consideram que é legítimo fazer uma leitura deste tipo, uma leitura construtivista. Agora, de facto, quando me perguntam o que é construído, será que o imperativo categórico é uma construção? Não, por exemplo, para a Korsgaard, não. O imperativo categórico é uma norma constitutiva da racionalidade e é a partir dessas normas constitutivas, da razão prática, enquanto entendida desse ponto de vista puramente formal, que as obrigações morais, que as normas morais podem ser construídas. Portanto, o que é construído são as normas morais e o que é diferente, digamos assim, ou o aspecto em que o construtivismo moral pretende ser diferente de outras apostas realistas ou antirrealistas,
é esta ideia de que as normas morais são o resultado de um procedimento, não são independentes do procedimento. Portanto, as normas morais não podem ser consideradas independentes e não existem independentemente desse procedimento racional. É o procedimento que faz com que origina as normas morais. Elas não existem independentemente desse procedimento. Mas nunca diz, na própria Kierkegaard, por exemplo, nunca diz que o imperativo categórico é ele próprio uma construção, pelo contrário. O imperativo categórico é uma das normas constitutivas da racionalidade prática. E no fundo, o que está na base das normas morais que podem ser construídas a partir dessa formalização, dessa constituição básica, do modo como entendemos a racionalidade. Não sei se o Francisco quer dizer mais alguma coisa, e depois o Diogo, mas quanto a isso. Assim sendo, antes de passar ao Diogo, vou só dizer que sim, eu estou completamente de acordo com esta resposta. Eu diria até que, lá está, como eu mencionei, a leitura com a qual eu acabo por concordar mais é precisamente a da interpretação que a O'Neill faz, em que o imperativo categórico não é em si uma construção, é simplesmente um processo, ou é uma ferramenta, no fundo, que o Kant, não é que o Kant nos dá, o Kant alerta para essa mesma necessidade a nível da razão do imperativo categórico, para depois formular as normas da nossa ação, sendo elas morais. Ou seja, o imperativo categórico é como se fosse um teste que nós colocamos à nossa máxima, que informa a nossa ação. Portanto, é como se fosse o processo pelo qual vamos testar a máxima. Se a máxima passa esse teste do imperativo categórico, então sabemos que é uma norma moral, que é uma ação moral. E deste ponto de vista há então esse paralelo com a tal leitura construtivista ou com as tais abordagens construtivistas que impõem um processo para definir esta moralidade, este valor moral. E desse ponto de vista podemos dizer que sim, o Kant tem ali, daí não ser um construtivista, é como se fosse nós dizemos que é o proto-construtivista é por causa disto, é porque parece que ele nos dá esta ferramenta para que cada indivíduo, cada agente teste as suas máximas, as máximas das suas ações para averiguar este valor moral. Não é o imperativo categórico que é construído, ele ajuda no fundo na construção ou na ratificação da norma. Essa pelo menos é a leitura, e aí penso que sim, que estamos totalmente de acordo, eu e a Susana, com a tal leitura construtivista do Kant neste aspecto específico, não no anterior. Aliás, como o professor António explicou bastante bem, que o imperativo categórico em si não é a tal construção. Portanto, o elemento construtivista está nesta segunda parte. Passo agora então a palavra ao Diogo. Obrigado. Tenho a dizer, esta ideia das vulnerabilidades poderem ser positivas e negativas, já vou ficar aqui entretido com esta ideia por um bom bocado, porque parece-me bastante interessante. Ainda para mais, tendo em conta aquilo que o professor disse, que é, mesmo as positivas podem chegar a um ponto de virar negativas, não é? Ora, eu estava aqui a tentar dar uma resposta do ponto de vista kantiano, eu não sei se sou capaz, em relação àquilo que propôs, mas pensando, por exemplo, na questão da empatia, portanto, a empatia lida com emoções e já falámos várias vezes dela, a Carla Bagnoli é construtivista kantiana e ela tem vários artigos em que se concentram em diferentes formas de vulnerabilidade ou contingências que são importantes do ponto de vista kantiano, do ponto de vista dela, do ponto de vista kantiano dela, são relevantes do ponto de vista normativo. Um dos artigos é sobre o tempo e a passagem do tempo, outro é sobre as emoções, especificamente. Ela tem muito trabalho nisso, mas há um especificamente que é a importância das emoções, a importância normativa das emoções. E o que ela propõe é que as emoções permitem-nos reconhecer mudanças de perspectiva que poderíamos de outra forma não encontrar. Ela, se não me engano, dá o exemplo da Ana Karenina,
em que a personagem apercebe-se que quer abandonar o marido, ou que o marido já quase a repugna, precisamente observando as características físicas do marido. E, portanto, são as emoções que aquele exercício espoleta nela que a leva a identificar razões e a mudar a sua perspectiva, o practical standpoint, o ponto de vista prático. Portanto, as emoções levam ao que a Bagnoli chama um change in view, é a expressão que ela usa. Ora, ela neste artigo não faz considerações do ponto de vista kantiano, mas fazendo ligação talvez com outro artigo dela, em que ela, como falámos, entende o processo de legislação como co-legislação, portanto, através da ideia do uso público da razão, como Kant apresenta, não a razão pública como depois é discutida pelo Rawls e por aí fora. E, portanto, se de facto entendermos, do ponto de vista kantiano, que o processo de autolegislação é um processo de co-legislação com os outros agentes com quem partilhamos o mundo, é possível que as emoções, que à partida seriam vulnerabilidades, nos ajudem a melhorar o processo deliberativo de co-legislação. E nesse sentido, a minha resposta à pergunta talvez seja, do ponto de vista kantiano, é possível que as vulnerabilidades sejam positivas e também negativas pelos exemplos que deu, mas positivas por esta forma por este caminho longo que acabei de percorrer. Espero que tenha feito sentido, mas seria Sim, okay. essa. É uma discussão. Claro. Ok, obrigado. Obrigado aos três. Obrigado, Ed. Sim, eu também tenho uma pergunta muito básica e dessa perspectiva kantiana, vamos falar entre essa diferença entre realismo e construtivismo. O realismo diz que tudo é o mesmo para cada agente racional. Por exemplo, um ser humano ou um ser não terrestre, vamos dizer. Mas então essa diferença entre deveres perfeitos e imperfeitos, a ideia é, se eu entendo, os deveres perfeitos seriam os mesmos, os deveres negativos seriam a mesma para cada ser racional, mas os deveres imperfeitos não seriam diferentes para terrestres e não terrestres, seres racionais, terrestres ou não terrestres. E isso é certo ou não? Eu vou, se calhar, responder a esta questão. Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, mas muito interessante, porque aquilo que o Formosa diz é que as vulnerabilidades para o Kant importam na medida em que elas informam os deveres imperfeitos que os agentes podem ter. Nesse artigo que é citado escrito pelo Paul Formosa. Eu diria que agora já de um ponto de vista mais pessoal, digamos, portanto nós escrevemos este artigo, o projeto depois que eu tento se calhar na minha tese defender é que é levar se calhar ao passo seguinte, que é dizer que de certo modo as vulnerabilidades ou as finitudes que os agentes têm podem até informar alguns deveres perfeitos, aquilo que o Kant consideraria os tais deveres perfeitos. Agora,
Isto é extremamente difícil e eu não sei se a questão é se o Kant diria que conseguem, eu penso que não. Agora, a minha resposta pessoal, se o construtivismo conseguiria acomodar ou conseguiria, se uma teoria construtivista conseguiria defender que sim, eu gostava de acreditar que sim. Agora, como é que essa teoria seria, já é mais difícil de responder. Eu não sei se é bem esta, não sei se a resposta, se percebi bem a pergunta e se é esta a resposta, mas esta é a minha intuição. Se o Ed quiser elaborar mais a questão, esteja à vontade. Sim, eu achei, sim, muito interessante esse tema da vulnerabilidade, desculpe pela pronúncia, mas a minha pergunta é, a vulnerabilidade só faça que, que os deveres imperfeitos são diferentes ou também os deveres perfeitos entre, vamos dizer, seres humanos e seres racionais não terrestres? Quer dizer, essa pergunta sobre a realidade, realismo diria que os deveres seriam os mesmos para todos, perfeito e também imperfeito, ou talvez eu não entendo a ideia entre a diferença entre realismo e construtivismo. Ok. Eu vou colocar aqui uma metáfora que me ajuda a pensar nisto. Precisamente porque é uma questão difícil. Eu costumo pensar, por exemplo, num leão. Se agora nós descobríssemos que existe um leão que é racional, como nós. Nós somos seres omnívoros. O leão não é. É um ser carnívoro. O que significa que o leão, para sobreviver, precisa de comer carne. Precisa de matar outros animais para sobreviver. Uma norma do tipo não matar, que é, no entendimento kantiano, penso eu, um dever perfeito. Se o leão adquirisse a racionalidade, como ao nível de um ser humano, ele não conseguiria cumprir esse dever perfeito, pela sua própria natureza, pela sua caracterização enquanto ser finito. Tem essa limitação. Daí, no meu entender, as vulnerabilidades conseguirem moldar ou dar alguma resposta aos deveres perfeitos que os seres têm. Isto vale do que vale. Isto é a minha resposta pessoal a esta questão. E eu costumo pensar, precisamente, colocar a questão não de um ponto de vista meramente antropológico, portanto, dos seres humanos racionais, mas sim de qualquer ser racional. E aí temos que pensar não só no facto do ser racional, mas também naquelas que são as suas limitações em função da sua finitude. E eu penso que isso, e uma abordagem que tenha isso em conta, terá então que entender os deveres perfeitos de outra forma. Mas percebo que isto não seja uma abordagem propriamente kantiana ou de encontro àquilo que o Kant se calhar quereria. Não sei se o professor António Marques talvez tenha alguma coisa a dizer Eu a por este acaso, respeito. se me permite meter um bocado aqui, esta, esta classificação dos deveres realmente é complicada e na medida que não é exatamente, não tem uma solução, por exemplo, na fundamentação da metafísica dos costumes, que é uma obra posterior, desculpem, na metafísica dos costumes, que é uma obra posterior à fundamentação da metafísica dos costumes. Mas na fundamentação ele até tem uma nota que diz o seguinte: classificação dos deveres, e que esta é agora adotada apenas por comunidade para ordenar os meus exemplos. Pois, de resto entende aqui por dever perfeito aquilo que não permite exceção alguma em favor da inclinação. Podemos imaginar que não permite exceção alguma, por exemplo, mentir, não é? Mentir, ou fazer uma promessa sabendo que de antemão não pode ser cumprida. Quer dizer, estamos no campo no domínio dos deveres, daquilo que ele me parece que aqui chama de deveres perfeitos. Depois podemos imaginar quais são outro tipo de obrigações que permitem exceção. Por exemplo, tenho a obrigação de contribuir para a felicidade de outra pessoa. Mas provavelmente
abre-se aqui um campo de exceções, provavelmente. Então será já um dever imperfeito. Estamos a falar aqui então de um dever imperfeito, que eu parece-me que ele vai adotar esta classificação de uma forma mais precisa na metafísica dos costumes, por isso uma obra posterior. Esta nota que eu li aparece-nos na segunda secção. Agora não tenho aqui exatamente a paginação. Na segunda secção da fundamentação da metafísica dos costumes. Obrigado, professor, pela nota. Estamos no limite do nosso tempo, mas eu vou-me permitir só uma questão, porque tenho mesmo uma grande curiosidade em relação a isso. Passou-se o tempo aqui a falar lateralmente da Carla Bagnoli. Eu nunca falei com a Susana Cadilha sobre a Carla Bagnoli. Eu sei que o Francisco de Lisboa nutre uma admiração especial pelo trabalho dela. O Diogo Carneiro está a organizar um workshop na qual ela é oradora convidada. E vocês têm uma nota de rodapé no artigo, a nota 5, onde manifestam algumas dúvidas relativamente ao processo de colegislação e dizem a certa altura que podemos levantar dúvidas sobre se realmente fundamenta a validade universal e objetividade e não meramente eu acho a expressão muito feliz, agreeable intersubjectivity. E acho feliz porque é o agreeable não só no sentido da disponibilidade para concordar, mas nós podemos ligar isto, e os termos são exatamente os mesmos, à diferença entre beleza e agradabilidade na estética kantiana, em que a segunda só remete para uma intersubjetividade e nunca para uma objetividade ou validade universal. E a minha curiosidade isto é principalmente relativamente ao Diogo e ao Francisco, a minha curiosidade é qual é a vossa posição relativamente à interpretação, à proposta da Carla Bagnoli enquanto proposta kantiana, ou se não é kantiana de todo. Obrigado. Queres avançar, Francisco? Força, posso responder depois. Ok. Assim, eu ia dizer que não só estou a organizar isto com a Carla Bagnoli, o workshop, como ela foi a minha arguente da tese de doutoramento. Para já, eu tenho simpatia mesmo com esta nota de rodapé, por esta formulação também, mas talvez por uma razão diferente, que é, do meu ponto de vista, esta é a verdadeira forma construtivista de chegar à objetividade. Não é? Se somos construtivistas de facto, então a objetividade também é construída e é construída com os outros. Pronto. Do ponto de vista kantiano, perdão, tenho mais dificuldade a responder se de facto é, mas tudo o que já li dela e tendo em conta o trabalho interpretativo que ela faz de Kant e não só da filosofia moral, mas também da parte do direito, da filosofia do direito e de outras questões, tenho dificuldade em dizer que não é uma posição kantiana. Acho que não tenho estudos suficientes para isso. Portanto, diria que sim, mas pronto. Obrigado. Relativamente a mim, depois da escrita deste artigo, eu li também muito mais outros artigos que ela escreveu também mais tarde. Eu diria que ela é kantiana, apesar dela ter um projeto mais focado na questão das emoções, que se calhar não tem de si um cariz tão kantiano, mas também o meu próprio projeto se calhar não o tem também. Acho que nos desviamos um bocadinho, mas não iria tão longe dizer que ela não é kantiana. Agora, neste artigo específico e nessa leitura, nesta formulação que ela faz do processo de co-autolegislação, pelo menos na formulação que ela faz, parece ir de facto de acordo com uma intersubjetividade, da mesma forma que o próprio Rawls é acusado de o fazer, atenção, e ele também
tem de si um cariz, obviamente ninguém diz que não tem o tal cariz kantiano. Portanto, aqui a crítica será um pouco na ordem daquela que também é... Não é necessariamente uma crítica, o comentário é feito um pouco de forma semelhante àquilo que se costuma fazer ao trabalho do Rawls. E é isso, não me vou comprometer mais. Eu queria só dizer, embora o João não me tenha perguntado a mim, eu queria só dizer que acho que a Carla Bagnoli quer ser kantiana e até ficaria ofendida se lhe dissessem que ela não, que não está a cumprir um plano, um projeto kantiano. Agora, tudo depende de como ela interpreta Kant e se nós podemos considerar que a interpretação que ela faz e a interpretação construtivista que ela faz é uma interpretação correta de Kant. E isso aí as opiniões claramente dividem-se. E eu e o Francisco tendemos a achar que em certos momentos ela tem uma leitura demasiado intersubjetiva daquilo que Kant diz e não é o que o Kant... Agora nós podemos considerar que esse é que deve ser o caminho do construtivismo. Agora já não sabemos se podemos chamar construtivismo kantiano. Mas é uma boa pergunta para fazerem no dia 14 de dezembro, se quiserem aparecer. Apareceremos. Ainda antes de dezembro, vai haver outra sessão do Kant Reading Group, com o Sérgio Mascarenhas a apresentar o texto Tony Canisto, Kant and Frege on Existence. A sessão vai decorrer na última sexta-feira de novembro, como habitualmente, no dia 24 de novembro, às 11, outra vez. Por hoje, fechamos. Agradecer mais uma vez ao Diogo a disponibilidade para apresentar, e muito bem, este texto da Susana Cadilha e do Francisco Lisboa, cuja disponibilidade para estarem presentes e responder a questões também agradeço, e de resto agradecer a presença de todas e de todos, e espero que nos vejamos outra vez no dia 24, na última sexta-feira de novembro. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Bom fim de Deus, semana. obrigada. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado.